Boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente, te guarde, te proteja e cumpra os planos dele na sua vida. É muito bom termos esse tempo de oração, esse tempo de clamor, esse tempo de busca ao Senhor, sabendo que Deus, ele ouve a nossa oração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui também o seu nome para o pedido de oração, ou você pode também colocar o seu pedido de oração, amém? Eu já vou orar por você, eu só quero trazer uma palavra que Deus está falando ao meu espírito. Isaías 60, 22, lá diz assim: o menor dos homens produzirá por 1000 e terá força de uma nação. Eu, Senhor, farei isso prontamente. Repara que a Bíblia é bem clara que Deus, ele nos conduz, ele nos leva a produzir por 1000 homens. Ele nos leva a ter a sabedoria de 1000 homens, como ele deu para Salomão. A força de 1000 homens, como ele deu para Sansão. A destreza de 1000 homens, como ele deu para Davi. E a coragem, de 1000 mulheres, como ele deu para Esther. Deus, ele pega uma pessoa apenas e desenvolve dentro dela um potencial que ela vai produzir por 1000. É bíblico. Davi era um menino. Davi vivia no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Aos olhos humanos, ele não poderia ser rei de Israel. Aos olhos humanos, nem para a guerra ele tinha condições de ir. Se ele não podia lutar na guerra, como é que ele vai ser o chefe do exército de um país? Porque o presidente de um país, ele é o chefe do exército daquele país. Ele não tinha condições de ser nem um guerreiro, quanto mais um rei, um presidente daquele país. Mas Deus, ele desenvolve dentro de Davi um potencial, de tal maneira que Davi, ele passa a produzir por 1000 homens. E Davi, ele sai da posição de um mero jovem que cuidava das ovelhas de seu pai e vem para a posição de um homem vencedor, que agora é o líder de uma nação. Então, quando você recebe essa unção de produzir por 1000 homens, você vai sair da posição de uma pessoa comum e vai entrar na posição de uma pessoa extremamente cheia de capacidade e potencial. Você pega o exemplo agora de uma mulher, Esther. Quem era Esther? Esther era escrava. Esther, ela não tinha futuro, mas Deus desenvolveu o potencial dele dentro de Esther, de tal maneira que Esther passou a produzir por 1000 mulheres. Ela recebeu força, coragem para tirar o povo dela da escravidão. E é tão interessante que Esther foi criada por um tio chamado Mardoqueu. E Mardoqueu, ele ajudava o rei Assuero na época. Porém, um homem chamado Amã ficou com ciúme de Mardoqueu. Então Amã foi até o rei Assuero dizendo que Mardoqueu estava preparando para tomar o trono do rei Assuero. E o rei Assuero disse que era para Mardoqueu morrer enforcado. E ali Amã preparou uma forca para Mardoqueu morrer enforcado. Porém, à noite o Espírito de Deus visitou o rei Assuero e disse: o errado da história não é Mardoqueu. O errado da história é Amã. E ali o rei Assuero faz o decreto dizendo: a forca que estava preparada para Mardoqueu morrer, Amã é que será enforcado nela. E Mardoqueu, ele alcança lugares altos dentro do reinado do rei Assuero. Mardoqueu, ele era tio de Esther. E aqui vem uma lição fantástica. Quem produz por 1000 mulheres, por 1000 homens, até quem está em sua volta também se torna abençoado. Quer ver um outro exemplo de alguém que produziu por 1000?
Salomão. Salomão recebeu de Deus a sabedoria de 1000 homens. Todo caso difícil, Salomão cuidava e resolvia. Todo caso que ninguém conseguia resolver, quando chegava para Salomão, Salomão resolvia. Então é assim que Deus quer fazer com você. Deus quer te conduzir a produzir por 1000 homens e produzir por 1000 mulheres. Tem jeito, sim. Você pega o outro exemplo de Sansão. A força de Sansão era uma força incalculável. Sansão, ele produziu, ele tinha a força de 1000 homens. Imagina o que é um homem ter a força como Sansão tinha. É Deus que faz isso. Eu quero orar por você neste momento, declarando profeticamente que você irá produzir por 1000 homens em nome de Jesus. Vamos orar? Grande Deus e poderoso Pai, eu entro em oração neste momento, pedindo que o Senhor gere fé, pedindo que o Senhor produza fortalecimento, renovação, cura, milagre, traga existência que não existe para honrar cada um que ora comigo. Recebe agora a destreza de 1000 homens, assim como Davi recebeu. Recebe agora pela fé a coragem de 1000 mulheres, assim como Esther recebeu. Receba agora pela fé a sabedoria de 1000 homens, assim como Salomão recebeu. Recebe agora pela fé, em nome de Jesus, a força de 1000 homens, assim como Sansão recebeu. Eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família. Eu declaro que o Senhor vai desenvolver o potencial dele dentro de você, para que você chegue em lugares altos e alcance coisas extraordinárias, e que você possa produzir por 1000 homens, que se cumpra Isaías 60:22 na sua vida, que diz: o menor produzirá por 1000 e terá uma força de uma nação. No tempo certo o Senhor fará isso. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, abençoo a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço. Amanhã, nesse mesmo horário, vamos estar aqui orando por você e pela sua família. Pegue esse link, encaminhe nos grupos que você faz parte, para que mais pessoas sejam alcançadas. Um forte abraço e até amanhã, no nome de Jesus.